Quando nós entendermos a premissa do que a gente precisa fazer, porque olha só, a ideia não é você pegar conteúdo, ferramenta e sair aplicando. Antes nós precisamos fazer uma varredura. Antes de você colocar muito mais conteúdo no computador, você precisa fazer uma limpeza. A gente joga lixo, mas existem sempre o computador, um compartimento que fica alguma coisa ali. E aí não cabe aquilo que é importante. Porque a gente tá com muita coisa, muito lixo na lixeira. E aí não cabe, né? Não cabe, e aí você vai estar abarrotado. E acha que isso não tá mais te fazendo sentido. Muito bem. Olha só. Primeiro a gente precisa entender o que controlamos no ambiente de trabalho. Então, eu quero que você navegue comigo lá no seu trabalho. Nas dificuldades que você está passando lá, nas situações desafiadoras. Não importa com quem, chefe, par, fornecedor, amigo, enfim. Nós precisamos entender, assim, o que eu controlo daquele ambiente. O que eu consigo controlar. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa na área indústria, os donos ficavam apavorados quando acontecia alguma coisa no mercado de trabalho que ou o comprador dificultava a vida dele, ou que acontecia um reajuste de preço e ele não tinha como mais postergar e a coisa estava andando. Entrava num conflito interior e ele não sabia se sair muito bem daquela situação e tudo virava um caos, sabe? Aí um belo dia eu cheguei para um dos sócios e falei assim: você consegue controlar o mercado? Você tem domínio do mercado externo? Você tem domínio do comprador que compra o seu produto? Você domina, você controla o ambiente externo? Quando a gente fala, por exemplo, de análise SWOT, que você pega as suas oportunidades e as suas ameaças, isso não está dentro da empresa, está fora, é o que vem de lá. É a oportunidade que eu vou buscar e as ameaças que eu sofro. Tá certo? Que é os pontos de força, né? Forças e fraquezas. Agora, quando eu tenho ou jogo para minha consciência sem olhar sofrido da dor, do desespero de resolver alguma coisa e entender o que eu controlo, fica um pouco mais fácil de eu poder entender até onde eu vou, que vai nortear, nos ajudar a seguir esse jogo aí. É assim: eu preciso entender o que eu controlo. Se eu estou passando insatisfação, se eu tenho um líder que me prejudica, porque ele me prejudicar, ele pode fazer isso de algumas formas. Ele pode me prejudicar diretamente e pode me prejudicar indiretamente. Diretamente aquele cara que você é o alvo dele. E aí, a gente está falando de colegas e pares, não necessariamente de liderança. Mas como ele tem um poder da caneta, então vamos atribuir a ele ali. Quando você sabe disso, você se sente impotente, fraco. E aí a coisa não vai. Ou seja, você é aquela pessoa que está trabalhando taxiando. Male quando voa, sobrevoa. Você não pega a altitude de fato do que a aeronave tem de potencial. Ou seja, é o que eu chamo de você não está no seu potencial máximo. Tudo bem até aqui? Ótimo. O que acontece com isso? Você nem toma a decisão de ir, de ficar, e se fica naquela coisa e vamos mais um dia e amanhã talvez melhore e vamos lá. E fica frustrado. Isso te angustia, te deixa muito mal e tal. O indireto, o ato de prejudicar indiretamente é quando você está dentro de uma organização, dentro de uma empresa, onde nada evolui, nem as pessoas. Então, todo mundo que tá lá, ela vai num passinho de formiga, tipo, deixa a vida me levar.
Deixa o mercado me levar, deixa a situação me levar. E aí você vai indo, ou seja, sabe quando você trabalha em uma empresa, não sei se você já passou por isso, onde os conflitos eles são grandes porque há muito incêndio, e aí ao invés de você ter profissionais, onde você consegue ter os profissionais que estão super engajados para fazer a coisa andar, não, é o contrário. Esses profissionais eles não estão engajados, eles apagam o incêndio. Tipo assim, acontece um BO ali, vamos resolver. Ah, o cara brigou comigo, resolve aqui pra mim. E assim você vai pegando as pessoas e vai pagando o incêndio. Cara, tive que tirar 3 pessoas do setor, eu não consigo contratar ninguém, vai você. E vai você, e vai você. E aí você resolve uma coisa, e aí você resolve outra. E aí você fica cansado. Ou seja, você não sente que evolui. Você trabalha muito. Mas você não sente uma evolução clara de que você está aprendendo alguma coisa. Na verdade, se a gente for olhar na régua final, a gente sempre aprende alguma coisa, até nesses momentos difíceis. Pelo menos quando você estiver em outra empresa, ou sei lá, montar a sua, você pelo menos vai entender o que não se pode fazer, qual é a forma mais adequada e a forma mais inadequada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando eu vivo uma insatisfação no trabalho, que eu estou vivendo uma dificuldade de relacionamento com alguém, onde eu esteja me sentindo prejudicado, boicotado, frustrado em virtude de outra pessoa, seja por favoritismos, por exemplo, Patrícia, sei lá, o João faz questão de não olhar na minha cara e ele tem ali a levinha dele. E esse é o segundo ponto, que é o que eu chamo de o chefe que escolhe a sua tribo. Porque líder não escolhe tribo. Líder, quando ele... O líder, ele é aquele cara que você não tem conflito e quando tem, são ajustes. É o famoso conflito sadio. Pô, Patrícia, existe muito. O conflito sadio é o seguinte: eu não concordo com você, mas eu vou buscar um sentido. Eu não concordo com o que você está me falando, mas eu vou procurar saber. Eu não sou obrigada a concordar com todo mundo o tempo todo. Então tem hora que a gente precisa também aprender a se posicionar sem medo do que vão pensar. E a gente é muito milindre, né? A pessoa tá ali colocando uma opinião, parece que a gente tem problema com a verdade. A gente tem problema com a verdade. E aí vira um imbróglio, vira uma coisa pessoal. Você não tá levando o cara... Eu sempre falei isso no mundo corporativo. Ó, Patrícia, eu não gosto daquele cara não, aquele cara é insuportável. Pô, mas você vai levar o cara pra jantar? Não, então. O que ele tem? O que ele pode fazer por você? Vamos pensar em negócio, vamos pensar em relacionamento, vamos pensar em evolução e em crescimento. De repente, tem alguma coisa nele que você tem que você não gosta. A psicologia já explica isso. Quando você tem muito arranhado com alguém assim, tem uma certa semelhança aí. Ou alguma coisa que a pessoa faz que você repudia em você, que você não gosta na pessoa. Claro, porque não tem como. É muito mais fácil eu apontar o dedo pro João e dizer que ele tá errado naquela decisão do que eu me olhar no espelho e enxergar isso em mim. Eu não aceito que eu seja desse jeito. Eu não aceito ser dessa forma. Então, eu tô sempre em um processo de negação com as coisas que estão acontecendo. Então, o conflito, as dificuldades dentro da empresa, as insatisfações, elas começam porque eu não aceito a opinião do outro, porque eu não concordo, ou porque uma determinada pessoa está fazendo alguma coisa que eu não vejo sentido, que está me afetando diretamente.